pessoal, meu nome é Regiane Soldani, integro a diretoria do SIGMUC, do Sindicato dos Guardas Municipais aqui de Curitiba. Hoje é dia 20 de agosto, estou aqui com o Luiz Vec. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para fazer um resumo da nossa semana, como foi a luta aqui do sindicato nessa semana que passou. Começamos na segunda-feira, né, Vec? Foi feito, na realidade a gente já tinha protocolado anteriormente no finalzinho da semana passada, mas a gente está acompanhando a tramitação do nosso pedido de aposentadoria pelos critérios de periculosidade. Não é segredo para ninguém, está para vir aí a reforma da Previdência no âmbito do município. A Prefeitura está para protocolar, né? O Poder Executivo está para protocolar isso na Câmara dos Vereadores, isso pode acontecer semana que vem, né, provavelmente. Nós estamos lutando, entramos com um pedido junto ao prefeito para que seja regulamentado no âmbito do município a aposentadoria pelos critérios de periculosidade, que seria com base ali no parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição, após a emenda constitucional 103, que hoje, nesse exato momento, é a única possibilidade que nós conseguimos enxergar de ter uma aposentadoria aí com regras diferenciadas, onde poderia se aplicar aos guardas municipais, através do perfil previdenciário profissiográfico, o PPP e o LTCAT, né, Vec? Na verdade, o que a Regiane está falando é aquilo que está se descendo lá do Congresso Nacional. Essa emenda constitucional 103, hoje chamada assim, antigamente era conhecida de PEC 06, a PEC 06, que foi aquela batalha que foi travada lá em Brasília por conta da reforma previdenciária, onde a Federação, o Fenaguardas e o SIGMUC lutaram lá para tentar barrar ou mudar o entendimento lá dos congressistas para que a gente pudesse fazer parte da questão da aposentadoria policial. Tínhamos conseguido 24 emendas favorecendo as guardas municipais, mas em último minuto ali do jogo eles conseguiram tirar os estados e municípios e aí a gente ficou de fora disso e agora nós estamos colhendo os reflexos do que está vindo lá do Congresso Nacional. Então isso mostra mais uma vez como a gente tem que lutar e muito lá em Brasília para que os reflexos malignos não atinjam a gente como está sendo atingido agora nesse momento, onde a única tábua de salvação está sendo esse tipo de aposentadoria que nós estamos falando para vocês agora. Que basicamente é a regra dos vigilantes, né, da iniciativa privada. Não é o ideal, é o que a gente fala, não é o ideal, mas nesse momento é aquilo que dá para a gente brigar nesse sentido, para que a gente não tenha que ficar aí, operadores de segurança pública trabalhando até os 62 anos, 65 anos fazendo patrulhamento, o que é impossível, é inconcebível, não tem nenhuma possibilidade disso acontecer. E nós estamos aí tendo que lutar com relação a isso. Mas, né, fizemos o pedido, protocolamos. Esse pedido hoje, né, antes de começar essa gravação, a gente estava até consultando ali onde está a tramitação do protocolo. Ele está parado ali na assessoria jurídica, na Procuradoria Jurídica do IPMC. Semana que vem nós teremos aí algumas reuniões aí para tratar sobre isso. Vamos ver, esperamos que avance. Mas, paralelamente a isso, né, Vec? Nós passamos a semana toda aí fazendo uma articulação política muito importante e necessária junto ao parlamento, junto aos vereadores, para preparar, né, conversar com os vereadores, explicar qual é o nosso pleito, o que está acontecendo, não só nessa questão da Previdência, mas também com relação ao projeto que já está protocolado, que é o projeto da avaliação de desempenho. É um projeto que não traz os critérios objetivos na lei, como a gente já falou na semana passada. Se me perguntarem, e os guardas estão nos perguntando hoje, quais são os critérios objetivos previstos no projeto de lei encaminhado pelo prefeito, a gente vai dizer, nós não sabemos porque não existem critérios objetivos. Você não sabe necessariamente aquilo em que você será avaliado, qual é o quesito que você será avaliado. E vai mais além, né? Os critérios... Nem a pontuação, né? Nem a pontuação. Se você me perguntar qual é a pontuação necessária para você ser aprovado hoje com base nesse projeto de lei, eu não sei. Por quê? Porque tudo vai ser definido através de decreto. E os poucos critérios objetivos que tinham, principalmente no quesito dos 3 anos ali, o estágio probatório, foram retirados. Isso. Então, assim, ficou uma coisa muito subjetiva e a gente está de olho. Essa semana foi uma semana cansativa no sentido da gente estar trabalhando lá na Câmara dos Vereadores e também tentando fazer o entendimento dentro da prefeitura. Então, assim, não é fácil esse trabalho de convencimento, é um trabalho que cansa a mente da gente, porque tem que convencer os outros de que a gente
tem necessidade desse tipo de segurança jurídica. E aí a gente vai fazer esse resuminho agora, aí, dizendo que a gente conversou com vereadores da base de segurança, com o presidente da Câmara, tivemos com novos vereadores, com vereadores mais antigos, aí a Rejane vai... Márcio Barros, né? A gente começou a semana com o jornalista Márcio Barros, aí nós fomos atendidos também pelo professor Euler, que é um grande parceiro, né? Um grande parceiro que vem aí nos ajudando em vários quesitos, inclusive o vereador professor Euler apresentou congratulações, né? Votos de congratulações aos guardas municipais que atenderam aquela ocorrência envolvendo aquele advogado, né? O Igor Ogar, né? Igor Ogar, aquela situação do Rolex, né? Que teve aquele assalto ali à mão armada. Os guardas que atenderam essa ocorrência foram homenageados pelo professor Euler, o que é muito significativo, né? Porque reconhece o nosso trabalho, que nós estamos aí atuando na segurança pública o tempo todo. Claro, atendemos esse tipo de ocorrência o tempo todo, mas é bacana quando alguém da sociedade vem e reconhece, né? Quando as pessoas reconhecem esse trabalho, e o doutor Igor Ogar, ele teve esse papel, né, de vir e reconhecer, procurou o professor Euler, o vereador professor Euler, e o professor Euler apresentou esses votos de congratulações. Nós estivemos lá na sede da Guarda essa semana, né, inclusive acompanhando a entrega desse documento, né, que veio, o voto de congratulação, ele veio no documento formal da Câmara de Vereadores, e é um reconhecimento, é bacana, foi bem bacana, acho que o pessoal gostou muito ali, né. Então, pessoal, palavras do próprio advogado que estava envolvido o que aconteceu, para vocês lembrarem? Teve uma situação de um vídeo que estava rolando na internet, onde um advogado, estava até meio nervoso até demais, falando, olha, a gloriosa guarda municipal aqui, né, me ajudou e tal, e ele informou, inclusive para nós, no dia que estava sendo homenageado a equipe que auxiliou ele a capturar o bandido, ele falou assim, nossa, eu não tinha essa imagem da guarda, eu tinha uma imagem um pouco mais atrasada da guarda. E aí o que aconteceu? Ele reconheceu, e uma vantagem que a guarda municipal teve nesse sentido foi que ele além de ser um criminalista bem famoso na cidade, ele também trabalha na questão de comunicação, né? Ele tem coluna na Banda B e em outros jornais, e o interessante foi que ele falou assim, eu vou contribuir para que outras pessoas que tenham essa visão numa guarda lá de 88 sejam atualizados com a minha informação. Então, assim, parabéns à equipe, principalmente, fez um trabalho excelente, né? Tudo certinho nos conformes. Parabéns para o advogado Igor Ogar, que também se colocou na pessoa de falar assim, não, realmente eu reconheço que agora o trabalho da guarda evoluiu e muito. E também parabéns para o vereador Euler, que homenageou nossos heróis aí que vestem o manto azul aí, que fizeram esse trabalho excelente. Então foi legal já esse começo de semana com essas informações que a gente tem para passar para vocês. Sim. Então, o GM Fabiano, o GM Felipe Soares, o GM Oliveira Campos e o GM Marini foram homenageados nesse momento. Dentre outros muitos que merecem ser homenageados dentro da Guarda Municipal, e isso é um trabalho que o Sigmu que vem fazendo dentro da Câmara Municipal de Vereadores. Toda vez que vocês tiverem uma ocorrência que puderem de grande repercussão, que não sejam aquelas ocorrências cotidianas, não menos importantes, são muito importantes também, mas se vocês quiserem encaminhar para a gente encaminha para a comunicação da FENAGuardas, para dar uma amplitude maior no trabalho que a Guarda de Curitiba vem fazendo, e vocês também podem encaminhar aqui para o sindicato, que a gente dá um jeito de encaminhar para os vereadores, para que todos que fazem o trabalho certinho possam ser homenageados também da mesma forma. Isso é bem bacana. E nós também tivemos reunião com o presidente da Câmara, né? Nós tivemos ali com o vereador Tico Kuzma, que é presidente da Câmara. É importante destacar, né, Vec, que para todos eles nós estamos entregando a cópia do anuário de ocorrência dos guardas municipais, destacando o nosso papel na segurança pública, as ocorrências que os guardas vêm atendendo, né, não só no ano passado como nesse ano, nós já estamos batendo aí 38 mil ocorrências. Então a gente enaltece o trabalho dos guardas, porque nós não estamos buscando privilégio, nós estamos buscando privilégio nenhum, nós estamos buscando aquilo que nos é de direito, o reconhecimento da nossa atividade, do perigo da nossa profissão, e a gente deixa bem claro isso para o vereador. Nós não estamos de forma alguma procurando privilégio, nós estamos procurando aquilo que nos é de direito, que é o reconhecimento da periculosidade da nossa atividade. Também tivemos agora com o
Marcelo Fachinello, nós tivemos acho que na quarta ou quinta-feira com o vereador Marcelo Fachinello. Depois que nós fizemos esse evento com o vereador Euler, onde homenageou os guardas junto com o advogado lá, nós conversamos com o vereador Márcio Barros, que também é jornalista da área de comunicação, apresentamos a cópia do documento que foi entregue para o prefeito, sim, dizendo a questão da nossa aposentadoria, né, policial, ali, vamos assim dizer, que nós estamos tentando arrumar, né? Não a policial, mas por periculosidade. Né? E o vereador Márcio Barros, como é da comunicação e a parte da comunicação dele era voltada para a segurança, me foi fácil conversar com ele e conseguimos um apoio ali onde vai forçar também um entendimento da administração que é necessário dar um olhar diferenciado para a guarda nesse sentido. Né? O Marcelo Fachinello também é da comunicação, mas é da área esportiva, né? E ele também demonstrou conhecer o trabalho dos guardas, conhecer o trabalho que nós desenvolvemos e também demonstrou apoio naquilo que couber ali. O próprio presidente da Câmara, o vereador Tico Kuzma, também demonstrou nesse sentido de ajudar a articular isso. Claro, está dependendo muito daquilo que a assessoria jurídica lá do IPMC vai trazer nesse parecer, mas a gente está articulando, fazendo esse processo de convencimento para ver se a gente consegue realmente que o município legisle nesse sentido. E hoje nós estivemos com a vereadora Sargento Tânia Guerreiro, que é da área de segurança pública, então a conversa flui de uma forma mais fácil, né? Porque a Sargento Tânia Guerreiro trabalhou na rua durante 35 anos, então sabe muito bem como são os percalços, né, as situações em que nós estamos expostos todos os dias. Então a conversa flui de uma forma muito mais fácil. Também demonstrou apoio, recebeu o nosso anuário, né, todos eles receberam o mesmo ofício que foi entregue lá para o prefeito, foi protocolado junto ao gabinete do prefeito, eles receberam. Isso é importante porque eles vão trabalhando na fundamentação jurídica do nosso pedido, né? Eles conseguem perceber que não tem nenhum absurdo nisso, né? Não tem nenhum absurdo, que é algo plenamente possível, né, de ser feito. E nós estamos trabalhando nessas questões. Esse documento que a gente está levando também não é uma questão assim inovadora demais da conta, vamos dizer assim. Outros municípios, a capital, por exemplo, Recife, conseguiu implementar para as guardas de lá, Gravataí também está trabalhando nesse processo. O nosso problema como a lei é nova, né, tá vindo lá da União e é muito nova, e nós moramos numa capital muito conservadora, a nossa preocupação é que, né, eles têm um pouco de medo de, por ser uma lei nova, estar legislando de uma maneira mais futurista, vamos dizer assim. Então a gente está trabalhando nesse sentido aí, conversando com os vereadores. Semana que vem tem novas agendas marcadas, uma super importante que a gente vai deixar para fazer o próximo programa. Na realidade, assim, é a primeira reforma da Previdência em 2019, quando foi aprovado lá a PEC 06, que foi convertida na Emenda Constitucional 103, foi a primeira reforma em que os municípios têm uma certa flexibilidade ali para estar legislando referente à idade e tempo de contribuição para os servidores municipais referente à aposentadoria especial. Claro, não a policial, porque nós não estamos elencados lá, nós estamos elencados no texto da PEC paralela, que está parada, foi aprovada no Senado, mas está parada na Câmara, mas pelo menos com relação ali à insalubridade, periculosidade, é possível o município legislar. Bom, nós tivemos também essa semana, a gente divulgou o resultado ali do Fala Curitiba, né? A gente viu ali algumas contradições. Quando a população faz ali os questionamentos, né? E daí nós temos ali alguém e há uma desconfiança que isso é encaminhado para os núcleos e é feita essas respostas ali, talvez pelas chefias dos núcleos, a gente ainda não conseguiu mapear isso com uma certa precisão, mas as respostas aos anseios da população, muitas delas vieram com base naquela velha respostinha que a gente já sabe, né? Tipo, a atribuição da Polícia Militar. Eu gostaria de ter o policiamento, intensificado o policiamento na rua da escola aqui do bairro. Atribuição da Polícia Militar. Eu gostaria de ter um reforço na segurança na praça tal ou na rua tal, porque ali está intensificado o tráfico de drogas. A resposta que foi apresentada. Atribuição da Polícia Militar. Então, completamente contraditório ao que nós estamos fazendo. Ao SUSP, né? Ao SUSP, a legislação, a inovação. Claro, há uma discussão ainda, eu sei que muitas pessoas estão com a cabeça lá em 1988 ainda, né? Ainda não conseguiram absorver
as alterações que houveram, o avanço, né, o avanço que a houve, evolução que houve na legislação referente às guardas municipais. Hoje, mais do que nunca, aquela desmistificou-se, né? A lei do SUSP, ela desmistificou, SUSP, quando eu digo, é o Sistema Único de Segurança Pública, né? A lei de criação do SUSP desmistificou aquele velho dilema, né, que o pessoal falava, não, segurança pública é atribuição exclusiva do governo e do Estado. Não, não é. Tirou da boca dos candidatos a prefeito que falavam que na área de segurança, a segurança é um dever do Estado, mas aqui na cidade eu vou transformar a guarda municipal na verdadeira polícia. Não, o SUSP veio para dizer, não, agora a responsabilidade é de todos, inclusive sua, prefeito. E agora é um trabalho de explicar para esse pessoal que está parado lá em 1988, que aconteceu uma evolução muito grande e uma das forças de segurança que acompanharam essa evolução foi a Guarda Municipal. E esse tipo de resposta, de jogar atribuição para o outro, passa uma certa impressão de que a gente não está muito a fim de trabalhar. Pelo menos foi essa a impressão que eu tive. Pois é. E aí é importante a gente sempre bater nessa tecla e reforçar. Por quê? Parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição foi regulamentado através do quê? Do Estatuto Geral das Guardas Municipais. Lá estão elencadas as atribuições específicas das guardas municipais, as gerais e as específicas. Também foi regulamentado o parágrafo 7º do artigo 144, aonde veio a criação do Sistema Único de Segurança Pública. Bom, temos um julgamento extremamente importante ali no Supremo Tribunal Federal, que é com relação à ADI 6621, aonde há um entendimento ali, no primeiro olhar do relator, que é o ministro Edson Fachin, referente a uma flexibilização no rol taxativo do artigo 144. Eu acredito, claro, entraram com embargos de declaração e esses embargos serão julgados, mas é importante, eu trouxe essa questão agora, por quê? Porque se isso se confirmar, você desmistifica muita coisa. Desmistifica o rol taxativo do 144. Exatamente. Aí você tem uma mudança de entendimento do STF nesse sentido. E é bem importante isso, para a gente estar reafirmando o nosso papel na segurança pública, reafirmando que a segurança pública não é dever apenas do ente federado Estado, não. É responsabilidade da União, dos estados, do Distrito Federal e também dos municípios. E isso é muito importante. A Guarda Municipal está inserida lá no artigo 9º da lei do SUSP e nós somos integrantes operacionais do sistema. E é importante que os nossos gestores, que o administrador entenda isso. E eu trouxe aqui uma situação evidente, que evidencia isso, que é o pessoal da última turma, né, a 29ª turma, os 88 guardas municipais, que já estão atuando, né? Sejam muito bem-vindos, parabéns aí, vocês já estão atuando, e inclusive essa semana pegaram duas situações, né? Duas situações envolvendo o tráfico de drogas. Vieram com tudo. Né? Vieram com tudo, estão aí na rua já trabalhando, pegaram acho que uma situação de tráfico e outra de furto, né? Mas já estão aí atuando plenamente. E naquilo que o pessoal precisar, e o sindicato está aqui, principalmente na questão da assessoria jurídica, né? Qualquer dúvida que tiver, podem entrar em contato com o sindicato vai até vocês. Claro, nós estamos com uma equipe bem reduzida e o trabalho, como nós estamos mostrando aqui, não para, além de toda essa articulação, além de toda essa questão técnica referente aos projetos de leis que foram apresentados e que serão apresentados, a gente ainda tem o nosso atendimento aqui cotidiano, dia a dia, que demanda bastante esforço e bastante tempo aqui da equipe, mas nós estamos nos desdobrando aqui, inclusive na luta lá em Brasília, né, Vete? Que essa semana teve uma reunião de extrema importância. Então, vejam, nós estamos aqui, lutando aqui no município e estamos lutando também lá em Brasília, porque tem pautas que são de extrema importância. Está sendo discutido, todo mundo já está careca de saber que está sendo discutido a reforma administrativa, lá no âmbito do Congresso Nacional. A PEC 32 está tramitando, né? O relator, que é o deputado Arthur Maia, prometeu que vai apresentar o seu relatório no dia 25, né? Acreditamos que seja aí meados do dia 25. Esta semana, o pessoal, quem está lá em Brasília, o VEC está aqui com a gente,
E o Evandro, lá do presidente do Sindicato dos Guardas Municipais, do Sindicato dos Guardas Municipais de São Paulo, ficou lá essa semana. Na verdade, pessoal, desde o dia 3 de agosto, onde teve aquela movimentação que a gente levou o ônibus daqui de Curitiba lá para Brasília, São Paulo levou 3 caravanas, Recife, Pernambuco, enfim, vários estados levaram guardas municipais lá. Desde o dia 3 de agosto nós estamos fazendo uma intensificação lá em Brasília junto com a FENAGUARDS. Eu tive que ficar 2 semanas lá, articulando em relação a essa questão da PEC 32. Também nós estamos montando lá o escritório administrativo de apoio da FENAGUARDS para ter um lugar para receber os parlamentares, porque a gente só tinha um apartamento funcional e foi necessário criar também uma parte administrativa para receber os deputados que querem visitar a federação. E na semana passada, na semana que eu estava lá, havíamos conseguido participar da comissão que estava discutindo o serviço público, onde estava lá o relator Arthur Maia e a deputada federal Alice Portugal. E na ocasião a gente conseguiu entregar o material da federação para eles, bem no momento em que eles estavam conversando sobre a questão das carreiras típicas de Estado. E o material veio na hora certa, nós somos abençoados, a gente fala, né? Eles leram, entenderam, tem aquela situação do desembargador na capa, eles ficaram se questionando ali, deu para ver que deu um certo debate assim naquele sentido. E depois disso a gente conseguiu uma reunião onde, agora a gente já lhe falou, essa semana o presidente do Sindicato de São Paulo, que é o Evandro, nós conseguimos uma agenda com o relator Arthur Maia, através de um deputado que está defendendo muitas guardas municipais, que é o deputado Darcy de Matos, de Santa Catarina, comprou a briga das guardas, conseguiu essa agenda para que a gente pudesse conversar mais tranquilamente com o relator, e num vídeo que está rolando aí da federação, onde a gente fez uma gravação com o Darcy de Matos, ele falou que o relator entendeu a importância da guarda municipal ser considerada carreira típica de Estado. Não vamos, por enquanto, abaixar a guarda, vamos continuar trabalhando no sentido de convencer os deputados para que a gente possa, sim, ter a certeza de que a gente vai considerar. Porque o que está acontecendo hoje aqui em Curitiba, que é a emenda constitucional 103, questão previdenciária, a gente também escutou lá que a guarda está tudo certo, não vai estar dentro, e o que aconteceu foi que agora a gente está sofrendo a pele aqui em Curitiba, entendeu? Pois é. E o Darcy de Matos, é importante a gente relembrar um pouquinho, né, Beck? Porque ele foi relator na CCJ, né? Quando a PEC 32 passou pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, ele foi relator lá. Nós tivemos a oportunidade de participar da audiência pública, né? E lá nós apresentamos, né, toda a especificidade do trabalho da guarda. Nós tivemos a oportunidade de destacar a importância do trabalho desenvolvido pela nossa categoria e também os malefícios que os impactos da PEC 32 podem causar na segurança pública dos municípios. Então, nós fomos incisivos nessa defesa. Foi o divisor de águas ali. Foi o divisor de águas. Então, assim, nada vem de graça. Não. Nada cai do céu. A gente está correndo atrás e a nossa manifestação lá em Brasília, no dia 3 de agosto, também refletiu nessas pautas. Foi a categoria que mais levou caravanas, foi a Guarda Municipal. Isso mesmo. E isso refletiu nesse diálogo, né? Ajudou nesse diálogo. Nenhum esforço em vão. Nenhum esforço em vão é o que eu falo. A gente tem que continuar na pressão. Então, veja, eu reforço aqui a importância da luta lá em Brasília. Porque se o texto constitucional for alterado e minimamente os direitos da nossa categoria não estiverem preservados, o que acontece? Isso vai se refletir diretamente aqui, diretamente. É o que está acontecendo já. É o que está acontecendo agora. Estamos sofrendo na pele uma coisa que a gente não conseguiu segurar lá em Brasília. Então, em 2019, apesar de toda a luta, de todo o esforço, de termos levado guardas lá para Brasília, fizemos manifestação, tivemos reunião com o governo, tivemos reunião com os deputados, conseguimos 24 emendas em 2019. No texto da PEC 06, 24 emendas. Nunca antes os guardas municipais tinham conseguido tantas emendas numa proposta de emenda à Constituição. E aí o que aconteceu? Quando o governo decidiu tirar os estados e municípios da reforma, as emendas caíram assim, ó, no piscar de olhos, né? Pessoal, o que acontece assim, tanto o sindicato quanto a federação trabalha a questão política e a questão de convencimento dos parlamentares até onde dá. Mas assim, vamos dizer assim, essa briga dos diretores vai até uma altura. E vai ter uma altura que daí os diretores vão clamar pela ajuda dos guardas
para poderem estar apoiando a luta na questão de estar cobrando os vereadores, estar cobrando os deputados, porque eu digo, brincando, mas é verdade, o nem feijão cozinha sem pressão. Se você não fizer uma pressão em cima do vereador que você votou, ou do vereador do seu bairro, ou do deputado federal que você teve que escolher, a gente vai ficar difícil a luta, porque a gente precisa de estar mobilizado, estar falando a mesma língua, e mais cedo ou mais tarde, principalmente aqui em Curitiba, por conta dessa reforma previdenciária que o prefeito Rafael Greca está adiantando, não tinha necessidade de trazer isso aqui agora, mas cedo ou mais tarde nós vamos estar clamando, chamando a ajuda da categoria para poder defender os direitos e poder se aposentar pelo menos com 60 anos e não com 65. Pois é. E isso nós estamos falando para o pessoal da ativa, né? Que veja, para os aposentados o prejuízo é muito maior. Porque a pessoa contribuiu a vida toda, a vida toda. Hoje os aposentados eles só contribuem com aquilo que excede o teto do INSS, que é 6.433,57, salvo me engano. E aí o que acontece? Se a reforma for protocolada aqui e vier da mesma forma, e virar da mesma forma que foi aprovado lá no governo federal, o que vai acontecer? Os aposentados irão contribuir com tudo aquilo que excede o salário mínimo, que é R$ 1.100. Então, vai ser uma facada enorme no bolso dos aposentados. Tudo subindo, o poder aquisitivo do nosso salário só diminuindo. O poder de compra do nosso salário já foi reduzido desde 6 anos atrás, quando o prefeito resolveu congelar. Tudo subiu. Subiu nossa previdência, subiu o gás, subiu a gasolina, subiu o ICS, entendeu? E o nosso salário ficou estagnado. É uma maneira de achatar o salário, porque tudo aumenta e o nosso salário estagnado. Arroxo. Então, assim, é o verdadeiro arroxo, como falava antigamente, né? Arroxo salarial. Não gosto muito de usar esse termo, mas nosso poder, o nosso salário está perdendo o poder de compra. Daqui a pouco aquela prestação que você estava pagando com tranquilidade, você já não vai mais fazer. E pelo jeito que a conversa vem rolando nos bastidores, parece que vem um novo congelamento. Então, a gente ainda está em fase de conversar com os parlamentares, a gente está em fase de tentar um convencimento da administração, mas mais cedo ou mais tarde nós vamos chamar vocês para ajudar. E essa luta, ela só é construída com a base. A gente faz, né, a nossa parte, aí estamos tentando de todas as formas possíveis, pressão o tempo todo, articulação. Só que somente os diretores do sindicato mostrarem insatisfação, isso não resolve. Nós precisamos conscientizar os nossos companheiros que estão aí nos postos de trabalho. Ativismo virtual também, você ajudar ali pressionando virtualmente o parlamentar, claro que ajuda. Ajuda e ajuda e muito. Porém, não é apenas isso que vai resolver, né? Isso, infelizmente, só isso não resolve. Então, nós teremos que convocar a categoria sim. Nós temos que nos mantermos informados e unidos, porque esta batalha ela será travada sim. Precisamos fazer pressão e vamos precisar contar com o apoio de todos vocês. Então, eu peço, por favor, comente, converse. Se você tem dúvida, entre em contato com o sindicato, chama a gente vai dar um jeito de ir aí no posto conversar. Olha, eu fiquei com dúvida em tal coisa, como é que está a situação assim? Hoje nós temos vários meios de comunicação, a gente está diversificando, a própria TV Sigmuc aqui é uma forma de tentar, né, fazer com que a informação chegue. Nós temos o podcast, temos o site, temos as redes sociais, os grupos de WhatsApp, estamos articulando agora um grupo de Telegram. Então, falta de informação não é, gente. Eu acho que assim, né, se a gente deixar um pouco de ter o ouvido seletivo e escutar só aquilo que a gente quer, né, e começar a escutar aquilo que a gente deve, a comunicação melhora, o conhecimento do que está acontecendo melhora, o entendimento melhora e a luta aumenta. É isso aí. Pessoal, ficamos por aqui, fizemos esse apanhado da semana. Como eu falei, mais informações nós teremos ali no site do sindicato, no podcast, nos grupos. Tem dúvida, dá uma passada aqui no sindicato, chama a gente que a gente vai aí conversar com o pessoal. E se mantenham informados e, por favor, nos ajude a mobilizar, nos ajude a convencer aquele nosso companheiro de trabalho que ainda tem dúvida, nos ajude a fazer com que a informação chegue para todos, para que todos saibam o que está acontecendo, para que quando for necessário a gente realmente fazer uma pressão física, fazer um ato, fazer uma manifestação, para que todos venham junto conosco nessa luta, que não vai ser fácil, não está sendo fácil e não será fácil, tá joia?
Muito obrigado pela atenção e pela paciência de vocês. E na próxima semana tem mais TV Sigmuk aí com o resumo da semana, né, Vec? Mais novidades, esperamos que positivas. Grande abraço para vocês e juntos nós somos mais fortes. É isso aí.